Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos ler a gloriosa e edificante palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e o verso 5, a palavra do Senhor para os nossos corações, e nos diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É a palavra do Senhor que o Senhor estava falando para o profeta Ezequiel, quando Ezequiel estava dentro de uma grande visão e ele via um vale de ossos, um vale cheio de ossos sequíssimos, ossos espalhados por todo aquele vale, e os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor levou Ezequiel naquela visão e fez Ezequiel percorrer aquele vale, olhando aqueles ossos secos. E o Senhor observava Ezequiel admirado, olhando tantos ossos, como que uma grande mortandade tivesse acontecido ali, mas era só uma visão que Ezequiel estava tendo. E o Senhor então fala com Ezequiel, e disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, e diz: e assim diz o Senhor Jeová: eis que porei o Espírito sobre vós, e vivereis, e crescereis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vivereis. E Ezequiel, então, em obediência à palavra do Senhor, começou a profetizar e começou a falar tudo como o Senhor tinha ditado para ele. E começou a dizer: ossos secos, assim diz o Senhor: eis que eu vos farei descer o Espírito sobre vós, e vivereis. E enquanto Ezequiel falava, um grande ruído aconteceu, e começou ossos batendo em ossos, se juntando cada ossos a seus ossos, e agora aqueles ossos, aquele vale que estava cheio de osso, já não estava mais cheio de osso, porque tinha se cumprido a profecia de Ezequiel dentro daquela visão, quando os ossos agora já acharam cada um seus ossos, e cresceu nervos, e cresceu carne, e cresceu pele sobre aqueles corpos, e agora já estava ali dentro daquele vale uma multidão de pessoas deitadas dentro do vale, porque o Espírito ainda não tinha descido sobre eles. E então Ezequiel abre os olhos. Agora Ezequiel está diante de outra visão. Não é mais a visão de ossos sequíssimos espalhados, mas agora é a visão de uma multidão deitada dentro do vale, tendo corpos completos, mas não tendo o Espírito em si. Eu paro aqui para falar com a igreja do Senhor, porque o Senhor está falando na segunda visão de Ezequiel, quando está dizendo: existe uma multidão de pessoas que um dia já foram vivos, um dia já caminharam dentro da igreja e estavam vivos na presença do Senhor, e hoje estão deitados dentro de um vale, mortos espiritualmente falando, porque deixaram de obedecer a palavra do Senhor, deixaram de viver segundo os planos do Senhor, e sucumbiram, morreram, e estão deitados dentro de um vale. O Senhor volta a falar com Ezequiel agora, já na segunda visão, porque a primeira visão era osso seco, a segunda visão são corpos mortos deitados dentro do vale sem o Espírito. Ezequiel admirou, mas o Senhor falou também sobre o Espírito. Mas antes que Ezequiel falasse, o Senhor voltou a dizer a Ezequiel: profetiza, filho do homem, e diz: vem Espírito, vem dos quatro cantos. O que significa isso? Vem dos quatro cantos, Espírito. Significa que é para cercar de todos os lados, cerca de todos os lados, Espírito, e venha sobre esses corpos. Quando Ezequiel continuou profetizando, eis que aqueles corpos se levantaram, porque o Espírito entrou neles, e ali estava de pé um grande exército. Eu estou falando com a igreja do Senhor, porque o Senhor está mandando profetizar. O Senhor está dizendo: profetiza, profetiza, igreja, porque uma
multidão está caída dentro do vale. Pessoas que um dia já foram vivos e caminharam na presença do Senhor e hoje estão dentro do vale, caído, às vezes vítima de uma revolta, às vezes vítima de uma ofensa, às vezes vítima de algo que não entendeu direito, pensou que era assim, não era e acabou caindo. Dentro desse grupo de pessoas existe uma grande multidão e Deus está falando aos nossos corações: profetiza. Mas se nós profetizar, vai acontecer algo? Vai sim. Então começa a dizer: cerca, Senhor, cerca dos 4 lados, não deixe ninguém escapar de dentro do poder desta profecia, e é você, crente, que tem que profetizar. Cerca, Senhor, de 4 lados, traz aquele que está desviado, traz aquele que está parado, traz aqueles que não querem mais caminhar na presença do Senhor. Cerca, Senhor, para que o espírito de vida, o espírito de comunhão, espírito de perdão, de reconciliação possa vir sobre a vida dessas pessoas e eles possam viver de novo na presença do Senhor. Que essas palavras possam ensinar você a orar por aquela pessoa que você quer tanto que volta para a igreja. Que essa palavra possa ensinar você a se lembrar daquela pessoa que se desviou e você viu tudo acontecer e não pode fazer nada, mas profetiza, continua profetizando. Não é hora de desistir, não, é hora de lutarmos mais do que nunca, é hora de fazermos a obra mais do que nunca, porque o Senhor muito em breve voltará, e quando o Senhor voltar, aqueles que estão caídos dentro do vale, infelizmente, perderam a oportunidade, mas esta oportunidade, Deus quer usar você para trazer de volta a essas pessoas. Que Deus abençoe teu coração, Deus abençoe teu ministério, que Deus acende a chama dentro de você para ganhar almas, para buscar desviado, para reconciliar ou para aconselhar aqueles que estão revoltados, aqueles que não conseguem mais seguir a palavra do Senhor. Que Deus possa usar a sua boca como um profeta, que Deus possa te usar nesses últimos dias para profetizar, que o espírito de vida desça sobre esta multidão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.